Durante muitos séculos, pessoas muito especiais e de todos os lugares do mundo foram escolhidas dentro das multidões para tornarem-se grandes personalidades. Gênios, artistas, cientistas, pensadores, filósofos e grandes líderes. O que eles tinham em comum? Todos conheciam um segredo. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6. Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Henry Ford, o grande empreendedor e fundador da Ford Motors. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Mozart, Beethoven, grandes compositores da música clássica. Eles conheciam um segredo. Eles conheciam a maçonaria. George Washington, grande estadista e primeiro presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. John Wayne, ator americano, ícone de várias gerações. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Santos Dumont, inventor do avião e pai da aviação brasileira. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Palhaço Arrelia, um dos maiores palhaços brasileiros e criador do Cirquinho do Arrelia. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Os grandes abolicionistas brasileiros, José do Patrocínio, Luiz de Andrade, André de Rebouças e José de Magalhães. Eles conheciam um segredo. Eles conheciam a maçonaria. Os grandes filósofos, Voltaire, Kant, Goethe, Rousseau, assim também os pensadores Sartre, Jung, eles conheciam um segredo. Eles conheciam a maçonaria. Nat King Cole, cantor e músico de jazz americano. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Clark Gable, ator americano, famoso entre outros pelo clássico E o Vento Levou. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Charlie Chaplin, ator, diretor e comediante inglês. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. E agora, esse segredo... no Google e começar a navegar pelos sites, foram acusados de estar por trás do Holocausto, de serem uma força na conspiração dos judeus e na conspiração pelo dinheiro. Que os maçons e os judeus dirigem os bancos e, portanto, o mundo. Os maçons se tornaram um grande alvo, em parte por se recusarem a responder às críticas. É fácil dizer que uma sociedade é do mal, secreta, se as pessoas não te contam a verdade. Eles se colocaram acima disso, mas deram instrumentos para essas pessoas. Isso reflete nossa necessidade de saber. Se algo nos é mantido em segredo, combinado com nossa inclinação a ver o lado negativo antes do positivo, vamos desenvolver uma história negativa sobre o que não entendemos. Quando ouvimos algo negativo sobre um maçom, a coisa explode. Vamos dizer que o maçom é a encarnação do demônio.
Na obra, o professor Landon se lembra dos anos em que escrevia sobre as ricas tradições dos maçons. Também reconhece que foram acusados de adoração do demônio e de conspirar a favor de um governo mundial. Uma pesquisa na internet revela que o livro está certo. Os presidentes Bush e Clinton eram membros da Crânio e Ossos, uma sociedade secreta com raízes maçônicas. Reagan foi aceito como membro honorário da maçonaria, assim como Truman, uma lista de homens fortes. E sim, ela se perpetua. Teóricos da conspiração afirmam que o olho que tudo vê presente na nota de $1 é um símbolo dessa nova ordem mundial. Foi colocado lá por um maçom, o presidente Franklin Roosevelt. A verdade, a nova ordem mundial não é novidade. Como o livro coloca, os pais fundadores a criaram. A evidência está no brasão americano. Abaixo do olho que tudo vê e da pirâmide vemos as palavras Novus Ordo Seclorum. Significa a nova ordem do mundo. Isso é importante porque o novo mundo é uma república, uma forma representativa de governo, não uma monarquia que era a antiga ordem. Eles queriam uma nova ordem mundial, uma nova Atlântida onde a liberdade imperasse. Brown também descreve como essa nova ordem tornou-se uma ameaça aos líderes do clero que temiam perder o poder e a influência. Brown mostrou em Anjos e Demônios a luta entre a luz e a escuridão. O que ele chamou de luz foi a razão, a lógica e as conquistas científicas, a salvação da humanidade, não a superstição e a espiritualidade. Desde então, grupos religiosos rebateram com afirmações de que os maçons estariam buscando uma nova forma de dominação global. A cientista Catherine Solomon tem um laboratório ultramoderno no centro de apoio do Museu Smithsonian em Silver Hill, Maryland. Os 464 metros quadrados do laboratório armazenam milhões de espécies e artefatos, mas não existe um departamento de noética. Mas existe um laboratório real localizado do outro lado do país, nas colinas do norte da Califórnia. Dentro do Instituto de Ciências Noéticas, os pesquisadores conduzem estudos sobre as possibilidades da mente humana. Em toda a história e culturas, as pessoas dizem ter capacidade para usar suas mentes ou a consciência para influenciar o mundo físico. O que fazemos é criar um paradigma experimental que nos permite estudar esses relatos em laboratório sob condições científicas controladas. No experimento sobre intenção, por exemplo, o objetivo é determinar se uma pessoa, ao olhar para outra em um local separado, pode afetar a saúde física daquela pessoa. O sujeito é conectado a um equipamento de eletrocardiograma em uma sala isolada, revestida de chumbo, parecida com o cubo isolado usado no laboratório. Esta sala é à prova de som e isolada das ondas de rádio, então não há como trapacear. As imagens no monitor são intercaladas aleatoriamente entre a do sujeito e a do observador. Toda vez que o rosto do sujeito aparece, o observador tenta enviar pensamentos positivos e curativos. O que queremos saber é se quando a atenção é concentrada na pessoa distante, isso mexe com sua fisiologia. Se acontece o mesmo quando apenas ouvem seus nomes, por exemplo. Se quando não estão sendo olhadas, elas se acalmam. Essa é a essência do experimento. O sujeito não tem ideia de quando sua imagem irá aparecer no monitor, então não há como ele tentar provocar uma reação física. Pesquisadores descobriram uma conexão importante entre os pensamentos positivos de um sujeito e a resposta física do outro. Vemos esses efeitos em laboratórios diferentes, então algo acontece. A questão é, isso realmente tem efeitos curativos? O mais impressionante é que esse efeito parece acontecer sem nenhuma conexão física. Se não há um sinal e nada partiu de algum ponto, deve haver mais alguma coisa. O que podemos pensar sobre isso é que nossa ideia de espaço na conexão entre duas pessoas não é completamente correta. Quando o filósofo e matemático francês René Descartes fez um pacto com a igreja para evitar perseguição. A igreja disse, tudo bem, vamos deixar você fazer ciência. Não vamos considerá-lo um herege, mas vamos fazer um trato. Você estuda os aspectos físicos e deixa os aspectos da alma e da consciência conosco. Ainda estamos vivendo sob o legado dessa negociação política, segundo o qual a ciência acredita que a única área relevante e válida para se pesquisar são os aspectos físicos materiais.
Um experimento sugere que podemos ser capazes de enxergar o futuro. O sujeito é conectado a um aparelho de eletroencefalograma enquanto usa óculos e fones de ouvido com LEDs especiais. Os LEDs piscam e um tom de áudio toca em um padrão aleatório, acionando uma reação fisiológica. Eles veem uma luz ou ouvem um tom em momentos aleatórios. Não sabem quando, nem eu sei. O computador decide quando isso vai ocorrer. De acordo com o Dr. Radin, os testes mostraram que o corpo reage antes de a luz piscar e de os tons de áudio tocarem. É como se o corpo estivesse enxergando o futuro em uma fração de segundo. Eu uso o termo pressentimento como um pressentimento, ao contrário de uma pré-cognição. Que se isso pode parecer impossível, muitos dos avanços científicos de hoje também pareciam inimagináveis para os pais fundadores. Para a ciência, isso era loucura, há cerca de 100 anos. Não havia ação à distância e ponto. Duas coisas só podiam interagir se houvesse proximidade entre elas. A mecânica quântica e a relatividade mudaram isso. Quanto mais se sabe, mais se quer ocultar. Para se salvar, ele pergunta a um estranho: não haverá esperança para o filho da viúva? A frase é de verdade um sinal secreto de perigo da maçonaria. Há uma cerimônia real na qual trabalham apenas os maçons de alto grau. Suas origens datam de crenças maçônicas antigas e é considerado o ritual maçônico mais sagrado. A peça apresenta Hiram Abif, o arquiteto, chefe do templo do rei Salomão, que se depara com um grupo de ladrões. Esses homens ameaçam matar Hiram a menos que ele revele uma senha secreta. Hiram se recusa e antes de ser morto pergunta: não haverá esperança para o filho da viúva? Hoje, a coragem e a fidelidade de Hiram em manter sua palavra, em não revelar o segredo, é um princípio central para todos os maçons. Branch Rickey, dono de um time de beisebol de primeira divisão, contratou o primeiro jogador afro-americano, Jackie Robinson. Um ícone da literatura, Mark Twain, escreveu Tom Sawyer e Huckleberry Finn, e John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra. Infelizmente, também existiram as ovelhas negras da maçonaria, como o traidor Benedict Arnold, o polêmico diretor do FBI, J. Edgar Hoover, e até mesmo o cruel ditador comunista Joseph Stalin pode ter sido maçom. Sua ligação com os corredores do poder fez com que muitos pensassem que os maçons tinham segredos sinistros. O fato de os maçons buscarem uma missão e um sistema de crenças superior não impediu a ação de seus inimigos. A batalha entre a luz e a escuridão estava prestes a começar. Os maçons. Entre eles estão os homens mais poderosos do país. É possível derrubar uma sociedade tão poderosa? A descrição associada à maçonaria alimentou as suspeitas e o medo entre os leigos desde a fundação do país. Acredita-se que os maçons tenham algum tipo de influência sobre outros membros que transcende sua obrigação para com a família e o Estado. Então a maçonaria é um grupo sombrio e subversivo que faz coisas ruins. Mas nem sempre foi assim. No início da Revolução Americana, muitos maçons se alistaram. O fato de a maçonaria ser importante na vida de Washington, de ele ter assentado a pedra angular do Capitólio como maçom, chamou muita atenção para a maçonaria e a tornou muito popular. Sua popularidade, entretanto, significou uma ameaça aos líderes religiosos preocupados com as crenças deístas dos maçons. Como as pessoas desenvolveram uma imagem deturpada da maçonaria. Isso é verdade. Com o tempo, uma rajada de acusações alimentou os medos de muitos não-maçons que pensavam no que realmente acontecia dentro dos templos maçônicos. Tudo que é secreto cria suspeitas, principalmente em uma república onde se diz que todos são iguais. Portanto, houve muitas suspeitas sobre os maçons. Que essas suspeitas eclodiram em 1826 com o desaparecimento de um maçom conhecido e insatisfeito, chamado William Morgan. É dito que quando Morgan anunciou que estava escrevendo um livro expondo os segredos maçônicos, vários maçons planejaram seu sequestro.
Ele desapareceu. Provavelmente foi assassinado. 3 maçons foram condenados, mas receberam sentenças mínimas. Chegamos muito perto de um pânico nacional antimaçônico. Lojas foram queimadas. Maçons foram ridicularizados. Alguns apanhavam nas ruas. Em algumas lojas, o número de membros quase chegou a 0. Nos anos de 1830, o partido antimaçônico foi formado e nomeou um ex-procurador-geral, William Wirt. Wirt concorreu contra o maçom Andrew Jackson e perdeu. Ele logo foi esquecido na história. Mas depois de mais de 1 século e meio, William Wirt esteve nas manchetes novamente. Alguém violou o túmulo de William Wirt, cortou sua cabeça e levou seu crânio. O roubo permaneceu insolúvel durante 30 anos, até que um anônimo afirmou estar de posse do crânio. Recebemos uma ligação anônima e não soubemos mais nada durante 1 ano. O vereador Jim Graham, aqui de Washington, D.C., nos informou que o crânio havia sido levado a ele para garantir que voltasse para o lugar de direito. Nunca se soube por que o crânio foi roubado. Talvez tenha sido usado em estranhos rituais. Talvez tenha sido apenas uma brincadeira. William Wirt foi um símbolo do sentimento antimaçônico que continuaria prejudicando a sociedade secreta. Mas durante esse tempo, um novo grupo maçônico adquiriu poder, o rito escocês. Segundo algumas pessoas, eles tinham um lado sombrio, o que causava suspeitas. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está vendo monitorada a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Buddy. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz?
o nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente, que veio até o Bohemian Grove. Foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações. Discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não-democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse, temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá, é no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa. Faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é, até onde essas pessoas poderiam ir?
O mundo de 2045 será muito diferente do que imaginamos hoje. Seremos cada vez menos carne e mais máquina. E o conhecimento humano vai explodir e se tornar virtualmente infinito. Nossa consciência poderá ser armazenada como num pendrive e poderemos criar corpos sob medida. Seremos praticamente imortais. A humanidade estará mais perto da ideia que fazemos hoje de Deus. Quem defende essas ideias, que podem parecer loucura, é o engenheiro, futurólogo e visionário Raymond Kurzweil. O homem que tem certeza de que verá o futuro, porque tem planos de viver para sempre. Barack Obama ficou frente a frente com um novo fenômeno do esporte japonês. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Azimo jogou a bola para o presidente, que ficou impressionado com a habilidade do robô. Este é o mais novo protótipo de um projeto de 20 anos da Honda. O objetivo é que no futuro o robô possa ajudar pessoas com necessidades especiais nas atividades diárias. A tecnologia pode ser usada em futuras parcerias entre o Japão e os Estados Unidos. No primeiro dia do Giro pela Ásia, Obama visitou o Museu de Ciência e Inovação de Tóquio, onde também conversou com astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. Durante a visita, Barack Obama pôde comprovar os avanços tecnológicos do Japão. Depois, ele admitiu que o robô é tão real que chega a ser um pouco assustador. O Batalhão de Operações Especiais ganhou o reforço de robôs antibombas importado dos Estados Unidos para fazer a segurança nos Jogos da Copa do Mundo. Pode até parecer brincadeira, mas não é. De longe, o policial está comandando pelo controle o robô antibomba do Batalhão Especial. O manuseio é muito semelhante com o dos videogames que a gente conhece, né? Aqui uma demonstração do que pode ser feito durante os 7 Jogos do Mundial em Brasília. Veja. Depois de o objeto suspeito ser identificado pela polícia, o robô recolhe a suposta bomba, leva para um local seguro já preparado para a destruição do material. O robô sai. De longe, os policiais ativam um detonador. Vai haver uma explosão.
I never asked for this. If you want to make enemies, try to change something. The year is 2027. It's a time of great innovation and technological advancement. It's also a time of chaos and conspiracy. I don't even know whose side I'm on.
A Revolução Industrial deu-se no Ocidente cristão. É lógico que a maior parte das teorias religiosas que tenta lidar com estas mudanças esteja enraizada na tradição cristã. Mas agora que o mundo inteiro é confrontado com a tecnologia moderna, as pessoas de outras tradições procuram respostas às implicações da modernidade e a como conciliar a tecnologia com as suas crenças. As suas reflexões podem dar-nos uma ideia de como o mundo irá reagir à ideia de um futuro transhumano, o Messias digital. He said to the whole world, God made man in his own image. God intended for man to become one with God. We are going to become one with God. Cloning and the reprogramming of DNA is the first serious step in becoming one with God. Yes. Sim. Vamos ser Deus. Ponto final. Period. O desenvolvimento tecnológico, que parece ser a mais mundana das atividades, é na verdade um projeto do outro mundo, enraizado na noção cristã da redenção, do restabelecimento da perfeição original e na história cristã da queda de Adão e da promessa da recuperação da sua divindade original. Olá amigos do YouTube, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a tecnologia transhumanista. Eu postei muitos vídeos aí falando sobre robô, sobre ciborgue, essas coisas aí, sobre Illuminati também, né? E muitas pessoas já estão comentando, falando assim, esse cara é maluco, tá viajando, esse negócio de robô, de futuro, realidade virtual, não tem nada a ver. Mas beleza, as fontes que eu pego é do Alex Jones, né, Mark Dice. Mas já se fala sobre transhumanismo, já tem muito tempo que fala sobre isso. Né, que as pessoas não dão muita atenção porque falam que é só ficção. Mas infelizmente, se você for ver, muitas coisas que a tecnologia colocou como ficção, hoje está aí, como celular, computador, todas essas coisas. Bom, mas aí eu vou falar sobre o robô aqui, da DARPA. Eu fiz um vídeo falando que a Google comprou a Boston Dynamics, né? Explicando como que foi, como e tal. Aí tem esse robô aqui, é da Boston também, né? Da DARPA. É um robô que é que nem o Exterminador. Então temos algumas imagens aqui. Tem o site da DARPA, né? Esse robô vai ser igual o Exterminador mesmo. Só que ele vai ter alguma função de resgatar pessoas. Tem alguns vídeos aí explicando, né? Aqui no YouTube dá pra ver. A questão do transhumanismo, muitas pessoas já falavam sobre ela. Eu acho que o Olavo Carvalho também fala
sobre isso aí também, o Lauro de Carvalho. Agora as religiões e o Messias robô. Vai ser um assunto aí que eu vou estar falando, né? O Messias robô. Vou colocar um vídeo para explicar, né? Para não ficar parecendo que é só ficção, né? Vou colocar cientistas falando, né? Tem um cara no YouTube que é o Mark Dice e ele fala sobre o transhumanismo também, né? E fala sobre o anticristo. E ele acredita que o anticristo vai ter poder de controlar todas as pessoas que estiverem usando o chip. Vai ser controlada pelo anticristo. Vamos ver aqui, né, no site, no YouTube, onde o Mark Dice fala também sobre transhumanismo. Se você digitar no YouTube, muitas pessoas do Brasil estão falando também. Então aqui, ó, o canal do Mark Dice, os últimos vídeos dele falando sobre isso. Alex Jones também falando sobre o transhumanismo. Tem um DVD lá do Endgame que já falava há muito tempo, né, sobre o transhumanismo. Isso aí é coisa velha. Só que estão tocando no assunto agora porque no Japão e nos Estados Unidos eles estão fazendo uma competição aí para ver quem lança um robô mais perfeito, né? Então essa tecnologia aí é inevitável, vai acontecer, não tem como voltar atrás. E tem a religião dos Mormon. E tem outra também que eu ainda não achei o site, mas os Mormon já estão falando sobre transhumanismo. Acho que eles acreditam no transhumanismo também. Eu vou colocar um vídeo que mostra o Dalai Lama também falando que apoia o transhumanismo. Ele acredita que pode ser encarnado numa máquina também. Esta aceitação da tecnologia moderna dentro da religião oriental tem como um dos maiores defensores o Dalai Lama. Desde muito cedo, o Dalai Lama tem mostrado um grande interesse pela ciência. Diz que abdicaria das suas convicções religiosas se estas contradisserem as provas científicas e a ideia de um futuro transhumano não é para ele um problema. Já disse que pode reencarnar num computador, mal estas máquinas tenham capacidade suficiente. Now, further development of the technology, and eventually a new type of human being, say, due to these machines, something, then welcome, no problem. If that come, and then the reincarnation of the Dalai Lama also may be one of like that. Então é isso aí, meus amigos. Esse vídeo foi só para me mostrar um pouco no YouTube como que tá esse assunto de transhumanismo. Vou achar dos Mormon aqui para não ficar demorando muito. Então, ele já está falando aqui, Theravada, The New Transhumanism Religion Cult. Então já tem um outro culto de transhumanismo. São religiões que estão adaptando a tecnologia e a ciência para a religião. Você entendeu? Como a ciência está crescendo, então eles estão aproveitando e fazendo fusão, usando a ciência para poder promover a religião. O Dalai Lama também aceita. Então temos aí, ó, movimento de novo, e é os Mormons, como eu falei antes, a Mormon Transhumanism Association. Então aqui tem as pessoas falando sobre isso, tá em inglês, é lógico. Deve ter alguns sites aí em português. Quem tiver interessado em ver essa história aí das religiões
Mark Dice fez um vídeo explicando, tá em inglês também, né? Mas eu vou estar falando sobre isso aí também, eu vou pesquisar um pouco. A religião dos Mormons já aceita o transhumanismo. Eu vou colocar um vídeo aí falando sobre o transhumanismo e a religião. A comunidade ortodoxa assídica crê que o fim da vida humana na Terra está próximo. Nesse momento, o novo Messias virá, Deus será conhecido e o mundo ficará cheio da palavra de Deus. A aceleração dos avanços da tecnologia parece indicar que esse momento se aproxima. Para o antecipar, o Rabbi Yosef Kazan teve a iniciativa de colocar as escrituras sagradas na internet. A profecia de Isaías é que chegará um tempo em que o mundo ficará cheio do conhecimento de Deus, tal como o oceano cobre o mar. Foi uma profecia dita por Isaías há muitos anos. Hoje estamos a assistir a isso. Hoje temos satélites que ligam o mundo todo. A tecnologia dos telefones, a tecnologia sem fios, une o mundo todo. Era algo inconcebível no passado. Eram profecias que nós ouvíamos contar. E agora estamos a assistir à sua realização. Outras profecias também irão realizar-se. Por isso sabemos que a vida do Messias vai acontecer. A tecnologia permite-nos ver que isso vai acontecer. O Messias digital. Nos princípios da história, e temos três importantes Messias, entre 600 a.C. e 700 depois de Cristo. Buda, Cristo e Maomé. Criou-se em todo o planeta o sistema do eu. Não está claro que esse sistema do eu, o ego em linguagem freudiana, estivesse bem formado antes dessa altura. É interessante que Buda invoque o ego e que o contradiga dizendo: não vão por aí. Estou a torná-los conscientes da sua existência, mas têm de se libertar dele. Cristo faz a mesma coisa e diz que a libertação do ego é através do amor. Buda diz que é através do desprendimento. Isto produz o que chamamos a cultura materialista moderna. Demora algum tempo a criar uma cultura. Temos uma cultura materialista moderna em que o ego é valorizado acima de todos os outros desenvolvimentos. Mas isso já acabou. O desenvolvimento do software não vem através da manifestação de uma pessoa. Não tem a forma de uma pessoa, nem de um ensinamento, mas quase diria que a internet é o Messias. Marshall McLuhan disse que a era do Espírito Santo seria manifestada pela descida de eletricidade sobre todo o planeta. Ele identificava a eletricidade com a terceira entidade, da Divina Trindade. In that sense, then, we are now living in the age of the Holy Spirit, and the internet é o seu veículo. is its vessel. O conceito de uma rede global de seres humanos resultará numa entidade mais elevada. É uma ideia que tem a sua base nas teorias de Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta e também um cientista dedicado ao estudo da evolução do homem. Esta combinação de interesses deu origem ao seu trabalho filosófico, no qual tentou reconciliar ao cristianismo com o darwinismo. Através da sua investigação científica, viu que a vida estava a evoluir para formas cada vez mais complexas. No início não havia vida na Terra, só matéria morta, a geosfera. Mas desta matéria morta evoluiu a vida, criando uma nova camada, a biosfera, em cima da geosfera. Esta vida evoluiu para animais com sistemas nervosos mais complexos, até chegarmos aos seres humanos, a primeira espécie com uma consciência refletiva. Mas para Teilhard não há razões para acreditar que a evolução para no nível dos seres humanos.
Somos apenas o primeiro passo de uma nova camada em cima da biosfera, a esfera de pensamentos e reflexões a que ele chama noosfera. Somos os tijolos que evoluirão para unidades mais elevadas de consciência. Quando esta evolução se der até ao infinito, toda a vida se reunirá, finalmente, numa única entidade de consciência complexa, que Teilhard chama o ponto ômega, ou Deus. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ver o vídeo. Agradeço vocês aí. Alguns vídeos que não vão estar no canal vai estar no outro site de postar vídeo, seria o Dailymotion. No momento eu estou usando esse outro meio de postar vídeos. Tem o vídeo do Obama lá também, que no YouTube aqui eu não estou conseguindo postar. Gostaria que vocês, se tiver interesse, vocês verem também. Vou estar postando no Facebook, no Twitter. E eu pretendo em breve aí estar convidando algumas pessoas para fazer hangout em respeito de outros assuntos, tipo dízimo, porque através desses hangouts, muitas pessoas sempre comentando sobre dízimo, as pessoas podem acordar para essa história de manipulação, né? Porque em geral as pessoas que vão para a igreja, elas acreditam que esse negócio de dízimo é uma coisa sagrada, que Deus gosta, entendeu? E tem muitos teólogos que tem informações de confiança que na verdade isso aí foi colocado na religião para poder pegar dinheiro das pessoas, entendeu? E tem gente que sabe que não precisaria ser desse jeito. A pessoa poderia estar indo na casa das pessoas, não precisaria estar fazendo um castelo para a pessoa ter que ir lá, entendeu? Então é isso aí, meus amigos. A madrugada de hoje teve um eclipse total da Lua. Esse fenômeno é chamado Lua de Sangue. Foi observado em todo o continente americano e na Oceania. Ocorre quando Terra, Lua e Sol estão em alinhamento perfeito. Aí a Terra faz sombra na Lua e deixa o satélite com uma tonalidade avermelhada.
You know what's really pathetic regarding the blood moon, morons, is many mainstream pastors in the Christian churches say that this is a sign from God, that we're in the end times, and that the return of Jesus is near. You want to know what is the sign of the end times? Is the fact that 1 out of 4 Americans has no idea how the solar system even functions, and doesn't even know that the Earth revolves around the sun. You want to know what is a sign of the end times that you're never going to hear in your mainstream, tax-exempt 501c3 churches, is the fact that they're getting ready to announce immortality through transhumanism. They're getting ready to build God, so they say. You want to know a sign of the end times is the fact that the RFID chips are rolling out. The fact that we're moving into a cashless society. The fact that they're building an artificially intelligent, all-knowing, all-powerful, big brother, all-seeing eye system. They're building the New World Order. You're never going to hear this in your mainstream 501c3 bribe money receiving, hush money receiving churches who will never even get into the Illuminati. Is to accept the mark of the beast and to worship Satan, those evil Christians. You'll never hear that in your mainstream church. Just really designed to pacify people. If you want a sign of the end times, you know, these idiots are talking about the blood moon being a sign from God. Really, you want a sign from God? Try reading the Bible. It becomes pretty clear, you know? Çok daha hızlı, çok daha sağlıklı. They have to pick up nuclear customs methods. If your package hasn't been checked through the final destination, pick up your package, clear customs, and proceed to checking home at the departures level. For further assistance, our airport information services staff will be happy to assist you. Please proceed to the nearest airport information counter after the exit baggage reclaim area. We wish you a pleasant journey. Αγαπητέ επιβάτη, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σας καλωσορίζει στην Αθήνα. Θα θέλαμε να σας δώσουμε ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες για την ανταπόκριση της πτήσης σας. Εάν έχετε ήδη κάποια επιβίβαση για την ανταπόκριση της πτήσης σας,
My name is Benjamin Fulford. I used to be the Asia Pacific Bureau Chief for Forbes magazine. Then the Japanese security police informed me about a very nasty secret government that rules much of the West. Once I found out these people existed, I knew they had to be overthrown. An ancient secret society has offered to help. They have a membership of 6 million, including 1.8 million Asian gangsters. Their other members are highly intelligent individuals located throughout the highest levels of Asian society in Japan, China, Vietnam, and of course in all the Asian communities worldwide. They have united because they were able to show and confirm that SARS was a bioweapon aimed at killing Asians. People do not like being killed. And therefore, a fundamental change has happened in the world, which has still not made it to the surface in the corporate news. But in the intelligence world, people know that things will never be the same again. My involvement with the secret government started this spring when I interviewed former finance minister Heizo Takenaka. Dragon's Den. I confronted him with evidence that he had sold out the Japanese financial system to a group of financial companies controlled by David Rockefeller and the Rothschilds. The very next day, I got an email from someone who said he was introduced by Mr. Takenaka, and he wanted to meet somebody. The person I met gave me this Freemason badge, and he said to me that he was a professional assassin, and that I could either stop exposing people, he said I could either continue exposing people and die at the age of 46, or I could become basically finance minister of Japan. Now I have all this proof on tape and video. This is apparently what happens to a lot of people on this planet. They get to a certain level and they're told either you join us or you die. And most of them join them, and that way they get the elite in their pocket. And that's the secret of their control. In my case, I would have probably had to do that too. Although, once I realized I had met an honest, genuine, high-level Freemason who told me there were 13 levels of Freemason above the 33rd degree, and that these people were God. There was no God, they were God. So I asked them about their plans to kill people, and they said, yes, there are too many people on the planet. We need to get rid of several billion. And war doesn't seem to work, so we're going to use disease and starvation. Now, I don't know about you, but I couldn't live with something like that. And my first thought was I'll have to pretend to join them and try to, throw them over from the inside. And I suspect a lot of the people inside those groups have the same feeling. They hate being there, but they're scared. But they'd love it if these guys were overthrown. So you got to remember, not everybody in the secret government is evil. In fact, I'd be willing to bet a majority actually want to do good things for the planet, but they're scared. In my case, the very next day after I got this threat and offer of a bribe from the ninja, well, the guy who described himself as a ninja, a Chinese secret society contacted me. It's actually an Asian secret society. It's not Chinese. It's Japanese, Korean, Vietnamese. It's all of Asia. And they offered me protection. And this is their booklet. One of them. This is the booklet of the other. Now, people who know will know this is real. They have 6 million members. More, actually. Including 1.8 million gangsters and a lot of very intellectual people. They can mobilize all public opinion in Asia.
So, with their protection, I continued exposing David Rockefeller. And earlier this year, I issued an ultimatum on Rense.com. The answer to the ultimatum was that the self-described assassin told me there would be an earthquake in Niigata Prefecture, Japan. And 2 days later, there were, on 2 consecutive days, earthquakes right on top of Japan's largest nuclear power plant. And I'll try to present this to people in the future. There was video taken of a ball of plasma in the atmosphere above Niigata on that day. So his answer was to hit a nuclear power plant with an earthquake machine and kill innocent people. Now I say, why on earth would I not then retaliate? Well, that would be playing into his strong hand, now wouldn't it? He controls a lot of violence, a lot of instruments of death. The people who are behind him, these Sabbatean sect of Satanists, would love to trigger World War III. And I'm not going to give them that excuse. So instead, the Chinese societies and the Asian countries, you may have noticed, have started dumping dollars, big time. And they've stopped going to G8 meetings in Davos. And you'll also notice that their submarines, Chinese submarines, have popped up.
So what was once firmly in the world of make-believe, camouflage can be the difference between a soldier getting shot and going home. So a lot's riding on the next generation designed to outfit troops. It's only been 8 years since the Army spent $5 billion on camo that critics say didn't fool anyone. Soldiers complained to the point the Army abandoned its one-size-fits-all universal pattern. So Guy Kramer is one of the designers competing to win the Army's next multi-million-dollar contract. This summer, he showed us the science behind every shape, size, and shade of these pixels. You now have your camouflage. Digital patterns recreate shapes already found in nature, and 3D layering creates depth and shadows where none exist. That's today's design, but developers already have one eye on. The military has seen the so-called quantum stealth technology. It works by bending the light around an object, even concealing most of a person's shadow. Imagine what that could do for a sniper hiding in a field, or the American pilots who ejected over Libya when they're. It was one summer. Something that belonged only to science fiction. The technology comes from 2003, but its developers say the Harry Potter-like invisibility cloak is just the beginning. The team, led by Dr. Susumu Tachi from Keio University, retroreflective projection technology uses a computer, a video camera, and projector to shine background images onto the front of a subject wearing specialized clothing, which can reflect light directly back at the source, much like a movie screen.
Viewed from near the light source, the projection is bright even in broad daylight, and researchers say the material can be applied to almost anything. In the short term, the team sees usage in car interiors, airplanes and helicopters. They say blind spots could be eliminated and accidents and hard landings avoided by making walls seemingly transparent. The eventual goal, though, is to create an augmented reality that allows anyone to easily see information on real-world objects. Looking to the future, instead of glasses, people could wear this, and it would act as a navigation system. It could also tell you who someone is if you meet them around town. In the few years since the technology's invention, the price of the material, as well as that of computing, has come down, opening the door for smaller yet more powerful applications. Whether used to increase safety or to create a whole new form of computer-human interaction, the world is likely to see, or possibly not see, more of this technology in the future.